A paz do Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter você conosco aqui na nossa Escola Bíblica Online, aonde nós estamos na nossa lição de número 6. É a lição 6 que tem o seguinte título: Pais zelosos e filhos rebeldes. Tá? Nós vamos falar nessa lição a respeito da criação de filhos e principalmente da posição. O pai é responsável ou não quando o filho se desvia? Quando o pai é responsável? Quando ele não é responsável? Como que nós podemos entender toda essa mecânica? É isso que nós vamos estudar na nossa lição. E eu quero te dizer, fica conosco, tem muita coisa boa por aí. Nós precisamos entender que a melhor ferramenta para educar, para ensinar os nossos filhos é a palavra de Deus. Nós não podemos fugir da palavra, porque é a palavra que traz o quê? O norte, a orientação, aonde nós devemos chegar. Quando nós vamos olhar, e a nossa lição vai falar hoje sobre a família de Manoá, né, sua esposa, seu filho Sansão, nós vamos ver que a mulher era estéril. Mas o Senhor lhe concede um grande milagre, nasce a criança. Eles criam, veja bem, eles criam a criança na presença do Senhor. E como todos nós sabemos, Sansão vai se afastando de Deus, ok? Mas existe um texto em Ezequiel capítulo 18, no versículo 20, que diz bem assim: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Ou seja, todos nós, cada um de nós somos responsáveis pela nossa salvação ou a nossa vida espiritual. O nosso texto áureo diz bem assim: vós, filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. E a verdade prática, que é a verdade que resume toda a nossa lição, diz assim: o modo de criar e educar tem impacto no comportamento dos nossos filhos no mundo, mas não anula a responsabilidade individual das suas escolhas. Lembra do que nós já lemos ali em Ezequiel 18, 20? Todos nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Eu tenho 2 filhos, certo? A minha filha mais velha está com 20 anos, o meu filho está com 15 anos, e graças a Deus todos servem ao Senhor, são batizados nas águas, e quando eles estavam próximos de se batizar, nós chamamos eles, eu e minha esposa, conversamos sobre o batismo. E nós deixamos bem claro que eles já eram responsáveis pelas suas almas, responsáveis por cuidar pela orientação que eles dariam para o seu caminho de vida e a sua alma. Tá? Então, nós continuamos ajudando, muitas vezes cutucando, empurrando, mas nós, como pais, somos responsáveis pela criação. Agora, o destino e para onde os nossos filhos vão caminhar é particular de cada um, tá bom? Deixa eu oferecer algo bem interessante para você. Eu sei que você prepara suas aulas, né, com muito carinho, você estuda a lição, mas eu quero oferecer para você o PDF das lições que eu preparo. Veja bem, toda semana eu preparo, por exemplo, essa semana o nosso PDF deu 12 páginas, certo? Ele é extenso por quê? Porque eu não sei fazer tópicos. Tudo o que eu falo está registrado. Lógico, tem muita coisa escrita aqui que não dá tempo de falar no vídeo, tá? Mas se você quiser adquirir o nosso PDF, é bem simples, não custa nada, certo? É realmente para ajudar. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o link do nosso grupo no WhatsApp, tá? Não é um grupo de bom dia, pode ficar bem tranquilo, é um grupo simplesmente para postar material referente a EBD, tá? Então nós colocamos todo dia uma leitura diária, certo? Todo dia leitura diária, de manhãzinho
eu coloco um cardzinho. Na hora do almoço, eu coloco um vídeo da leitura diária, certo? Que para te ajudar dia após dia a entender a lição, posto lá o nosso vídeo, posto o nosso material em PDF e outros materiais interessantes que eu vou achando e vou colocando para acrescentar também na tua aula, tá bom? Outra coisa, se você ainda não é inscrito no nosso canal e o nosso canal tem te abençoado, queria pedir para você, se inscreve aqui, assina, coloca ali o sininho das notificações, certo? E você vai receber sempre que tiver material nosso. Todos os dias tem leitura diária, toda semana tem vídeo, certo? Tem vídeo, nós temos um curso de teologia que nós ministramos online pelo IBADEP, tá? Então é só você acessar e você vai receber as nossas notificações, tá bom? E outra coisa, deixa o seu like, o teu like me ajuda bastante. As pessoas, quando deixam o like, está dizendo para o YouTube que é relevante o nosso material. Então deixa lá. E também deixa uma mensagem, né? Tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Pega e deixa uma mensagem para mim, certo? Que eu te respondo, certo? A gente sempre está lendo, respondendo, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar para a nossa lição, tá? E no primeiro tópico diz assim, os pais de Sansão. E já o primeiro subtópico diz assim, uma situação espiritualmente deplorável. Nós vamos falar do período que nós chamamos dos juízes, que é um período muito triste, né, dentro da história de Israel, porque é um período de aproximadamente 350, 400 anos, alguma coisa nesse sentido, tá? Em que ele sucede Moisés, em que Josué, o sucessor de Moisés, quando morre, ele não deixa um sucessor, tá? Então o Senhor vai levantar juízes, homens e mulheres, capacitados pelo Senhor para trazer libertação. Entenda que o termo juiz não é a ideia que nós temos, alguém que está sentado numa corte para julgar. Juiz aqui é um homem, uma mulher que recebe a autoridade de Deus, também para julgar, mas principalmente para livrar Israel da mão dos seus inimigos. Tá? E isso, irmãos, vai, como eu já disse, um período de 350, 400 anos. Tá? E o que nós precisamos ver, que é muito importante dentro desse texto? Que cada um fazia o que achava melhor, certo? Cada um fazia o que achava melhor, fazia as coisas segundo a sua mente, e isso está impregnado dentro de Juízes. Você vai achar Juízes 17:6, Juízes capítulo 18, versículos 1, versículo 7, Juízes 21, 25, deixa muito claro que nesse período não havia uma ordem, certo? Uma ordem. Cada um fazia o que queria. E aí veio o afastamento de Deus. E esse afastamento de Deus fica muito claro na nossa lição anterior, da lição de número 5. Se você ainda não assistiu, eu te convido a assistir a lição 5. Aqui embaixo na descrição também tem um linkzinho. Você clica e vai lá para a lição de número 5. Tá? E o que caracteriza a lição de número 5, o período dos juízes? Em que os levitas perderam a razão de ser. Por quê? As pessoas, na grande maioria, já não procuravam mais a Deus, não queria mais saber do Senhor. Então os juízes, eles vão ser o quê? Homens que o Senhor vai capacitar para libertar e para trazer Israel de volta à sua presença. Por quê? Porque para chamar a atenção de Israel, o Senhor vai usar nações estrangeiras. Nações estrangeiras que vão vir e vão entrar em Israel, vão saquear Israel, entendeu? Então, o período do juiz, quem são os juízes? Eles trazem libertação contra estas nações que estão vindo sobre Israel e eles vão conduzir Israel por um período de tempo. Aqui no PDF, eu coloquei um quadro, certo? Você vai ver aqui, tá? O que é esse quadro? Ele vai descrever os eventos, certo? Quem estava dominando, qual era o juiz, qual é a situação,
quantos anos esse juiz... Por exemplo, vamos pegar aqui. O primeiro evento. A Mesopotâmia domina Israel por 8 anos, certo? Quem foi o primeiro juiz? O primeiro juiz foi Otoniel, escolhido juiz sobre Israel por 40 anos, certo? Tá. Daí, na sequência, Israel cai na mão dos moabitas. Então, tem tudo aqui descrito, certo? Aqui no nosso PDF, tá? E nós temos aqui os 14 juízes. 14, meu irmão? Sim, 14 juízes. Por que 14? Porque no livro de Juízes nós temos 12. Nós começamos com Otoniel e nós terminamos com Sansão. Este é o período dos juízes, certo? Do livro de Juízes. Agora, nós vamos ter 2 juízes, 2, que não estão no livro denominado Juízes, que está em 1 Samuel. O primeiro juiz é o sacerdote Eli e o segundo é Samuel, que são os 2 últimos juízes. Então nós temos 12 juízes no livro de Juízes e nós temos mais 2 no livro de 1 Samuel. Tá? Então, por que é importante nós entendermos isso? Para nós vermos o grau de afastamento que esse povo estava de Deus, certo? 12 homens se levantaram, né? No meio desses 12, nós vamos ver um que se chamava Abimeleque, que na verdade ele vai ser um pseudo-juiz. Mas está tudo aqui no PDF, vai te ajudar bastante na tua aula. O segundo subtópico, ele vai dizer assim, a mulher agraciada. Olha só, nós temos pouquíssimas informações a respeito da família de Manoá, tá? Mas o pouco que nós sabemos, nós entendemos que a família de Manoá era formada de uma família que, temente ao Senhor, buscava ao Senhor, uma família que tinha o seu coração voltado para Deus, né, em detrimento às demais famílias. A gente olha a família de Mica, você vê que a família de Mica estava totalmente fora da vontade do Senhor, adorando outros deuses. E a família de Mica, em grosso modo, era a forma que as pessoas viviam naquela época. Serviam a Deus, serviam aos outros ídolos, entendeu? Agora, a família de Manoá era uma família que tinha compromisso com o Senhor, de tal maneira que nós vamos ver uma figura que vai se manifestar para a esposa de Manoá, depois para ele. Que figura é essa? É a chamado anjo do Senhor, certo? Anjo do Senhor. Quando você encontrar anjo do Senhor com A maiúsculo, não é simplesmente um anjo, certo? Das miríades de anjos e celestiais, não. Está falando de um ser especial. É uma teofania. Que é a teofania? É a manifestação de Deus em forma corpórea. Na verdade, no caso aqui, ele, né, na maioria dessas manifestações do anjo do Senhor, não é uma teofania, do termo teos, né, que é o Deus em grego, mas seria uma cristofania, ou seja, seria a manifestação encarnada de Cristo na Terra, tá? Então, por que nós dizemos isso? Porque em todo o texto, né, que a gente pega de Juízes, né, Juízes 13, você vai ver que ele fala tudo em primeira pessoa, é Deus falando, certo? O anjo, ele vem como um mensageiro, ele entrega a mensagem em terceira pessoa, o Senhor dos Exércitos, é uma ordem como o profeta, certo? O profeta não fala em primeira pessoa, em primeira pessoa sou eu falando, em terceira pessoa é outro falando. Quando o anjo do Senhor vem, ele fala em primeira pessoa, ou seja, é o próprio Deus falando, certo? E isso é importante nós notarmos, tá? E nós vamos ver, por exemplo, Gênesis 16, Gênesis 16, Gênesis 18, Êxodo capítulo 3, Juízes 2, Juízes 6, Juízes 13, Zacarias 3, alguns textos que nós vamos ver, certo? Essa manifestação aparente, bem declarada, tá? E quando essa mulher ela recebe
a visitação do anjo do Senhor, do próprio Deus, do próprio Cristo em sua casa, tá? Ela se alegra e o anjo do Senhor vai fazer o quê? Vai comunicar promessas para ela, vai entregar promessas da parte de Deus para ela, certo? E isso, irmãos, isso é interessante, porque ele não vai ser qualquer promessa. A primeira promessa é que ela ia ficar grávida. A segunda promessa é que o seu filho seria o libertador de Israel, ou seja, o próximo juiz. Mas para que isso acontecesse, havia algumas condições. E qual era essa condição? É que esse menino deveria ser nazireu de Deus, certo? Daqui a pouquinho nós vamos falar do nazireado. Só que quando esta mulher, que não tem nome na Bíblia, infelizmente nós não temos a referência do nome dela, nós temos apenas do seu marido, quando ela recebe essa notícia, ela vai contar para o seu marido, ela abre o seu coração para o seu marido, tudo o que o Senhor estava falando com ela. Tá? Aí a gente já vê a situação familiar de Manoá, da sua esposa, aonde Sansão seria criado. É um lugar de liberdade, é um lugar de conversa, aonde marido e mulher, mesmo que naquelas épocas havia algumas leis contrárias, né, algumas situações contrárias, mas marido e mulher tinham diálogo, certo? Manoá poderia ter tido concubinas, mas pelo que se entende não teve. Manoá poderia ter despedido a sua esposa, mas nós vemos que não aconteceu. Então era uma família que tinha princípios, ouvia e praticava os princípios da palavra de Deus. Tá? Então, apesar de nós termos poucas informações e descrições, o que nós lemos e entendemos da Bíblia mostra que a família deles, a semelhança da família de Zacarias e Isabel, que é onde vai nascer João Batista, certo? Era uma família de pessoas que glorificavam ao Senhor através da sua vida. Tá? E quando o anjo aparece, certo? Quando o anjo do Senhor aparece, ele vai dizer o seguinte, que essa criança que iria nascer, ele seria um nazireu de Deus. Onde eu encontro isso, irmão Emerson? Vai lá em Números capítulo 6, você vai ver bem certinho registrado, certo? Tudo que o Senhor falou e Moisés escreveu a respeito do nazireu e do voto nazireado. O voto de nazireado, assim de uma forma bem resumida, ele poderia ser feito de duas formas. Da forma que aconteceu com Sansão e outros personagens que nós vamos falar daqui a pouco, tá? Mas da forma que aconteceu com Sansão, que ele era um nazireado vitalício, certo? Vitalício. Como assim? Ele recebeu de Deus a incumbência de viver esse nazireado, certo? Ele não cortaria o cabelo, não beberia vinho toda a sua vida. Mas de forma geral, e era mais comum, que esse nazireado fosse um voto por um período de tempo. Eu vou me consagrar ao Senhor no voto de nazireado por 6 meses, 3 meses, 1 ano. Tá? Nesse tempo, eu não tocaria em cadáver, nesse tempo, eu não cortaria meu cabelo, nesse tempo, eu não beberia bebida forte, eu me afastaria da prostituição, ou seja, o nazireado era um voto de consagração a Deus. No Novo Testamento, nós já não temos esse voto, porque isso fazia parte do cerimonial judaico. Tá? Mas o que nós temos, né, no nosso tempo? Nós temos jejuns, nós temos consagrações, certo? Nós temos propósitos que fazemos para com o Senhor. Tá? Então é importante nós entendermos isso. Dentro do voto nazireado, como eu já falei, não podia beber vinho ou bebida forte, não podia comer uva ou fruto da videira, não podia cortar cabelo, não podia tocar ali em cadáver. Tudo isso se encontra em Números capítulo 6, dos versículos 6 ao 7. Tá? E o que acontece? E se por acidente o nazireu tocasse num cadáver? Ele deveria, primeiro, banhar-se, certo? Se purificar, ficar afastado da comunhão por 7 dias, tá? Aí ele iria ao templo,
raparia sua cabeça e começaria tudo de novo, certo? Tudo de novo. E que, irmão Hermes, e quando ele entregasse o seu nazireado? Quando ele entregasse o nazireado, ele terminasse aquele tempo de consagração, então ele iria ao templo, raparia sua cabeça, levaria a oferta requerida, e quando a oferta fosse ser colocada no altar do holocausto, o cabelo seria colocado também como forma de adoração ao Senhor. Pessoas que nós conhecemos, né, e tiveram voto nazireado: Sansão, profeta Samuel, João Batista, todos estes tiveram o mesmo propósito de Sansão, o propósito do nazireado, tá? Mas o que é o grande problema dessa formação de Sansão? Que mesmo com todo esse ensino, Sansão, ele cresceu. Preste atenção, irmãos. Sansão cresceu ouvindo a história. Minha mãe era estéril, não podia gerar, o anjo do Senhor veio e falou com ela, deu promessas, contou como seria toda a minha vida, certo? E que eu seria o libertador de Israel, que Deus me usaria. Ele cresceu sabendo isso. Mas o que ele fez? Ele tomou a decisão de se afastar, tá? Ele tomou. Mas existe um texto em Provérbios capítulo 22, versículo 6, que é muito usado por aí, mas pouco entendido. E a Bíblia diz assim: instrui o menino no caminho que deve andar, vírgula, até quando envelhecer, não se desviará dele. O que esse texto quer dizer? Que a responsabilidade do pai e da mãe é ensinar, pegar pela mão, Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7, é instruir a criança, é ensinar a criança, ensinar a fase da primeira infância, segunda infância, pré-adolescência, adolescência, juventude, e ensinar o filho. Agora, quando ele envelhecer, a ideia de se desviar ou não é particular dele. O pai fez a parte dele. Nós, como pais, nós podemos ensinar o caminho, nós podemos ensinar a palavra, certo? Graças a Deus, os meus filhos servem ao Senhor, não servem somente de estar na igreja, ambos exercem já seus ministérios dentro da igreja, são músicos, são cantores, trabalham com crianças, isso faz parte do nosso ministério, tá? Faz parte do ministério da igreja, tá? E o que nós precisamos entender, irmãos? Que quando o pai faz isso, automaticamente ele cumpriu a sua chamada, a sua missão, tá? Nós oramos, nós buscamos, nós pedimos ao Senhor que ele entre com providência, e ele entra, certo? E ele entra, certo? Para manter os nossos filhos na igreja, ou para trazer aqueles que se afastaram. E deixa eu dar uma palavra de Deus para você. Talvez você, professor, professora, que está me ouvindo nesse momento, e teu filho está afastado da casa do Senhor. Tá? E você levou o seu filho para a igreja, você ensinou o seu filho, creia, a palavra é como uma semente, e ela está plantada dentro do coração do teu filho, no momento certo, com oração, com o aconselhamento da tua parte, eu creio, e oro ao Senhor, para que os teus filhos voltem, e o nome do Senhor seja glorificado, e a alegria da tua casa, ela seja permanente. Amém? Vale um glória a Deus aí? Então vamos lá. O segundo tópico vai falar sobre o nascimento de Sansão e a sua formação. Olha só, eu estava lendo e estava pensando, não sei se você já notou, que a maioria dos homens de Deus que tiveram grande notoriedade dentro da Bíblia, eles nasceram de mães estéreis. Por que isso? Porque penso eu, o Senhor estava querendo prover um nível de fé à sua mãe e ao seu pai, um nível de fé tal que quando eles nascem de uma forma miraculosa, através da esterilidade, ninguém poderia dizer que Deus não agiu nesta causa. E ninguém poderia dizer que foi algo natural. Então, ele faz o sobrenatural para que aquela criança já cresça, já nasça, já viva
diante do sobrenatural de Deus e a glória do Senhor se manifeste na vida dessas crianças. Eu só vou citar para vocês aqui, mas eu elenquei aqui algumas mulheres, certo? Algumas mulheres na Bíblia que tiveram um milagre da sua vida, certo? A esterilidade da sua vida sendo revertida. Nós temos Sara, Rebeca, Raquel, Cifra e Pua. Ah, não sabe quem que é? Procura. Cifra e Pua está lá em Êxodo capítulo 1, versículo 21, certo? E elas tiveram a sua esterilidade revertida. Nós temos a mãe de Sansão, nós temos Ana, nós temos Isabel, que foram mulheres que foram estéreis, foram curadas, e o Senhor lhe deu filhos que foram libertadores, pessoas grandemente usadas na mão do Senhor. Nós temos a situação de Milca, a filha de Saul, certo? Que também teve a sua esterilidade revertida. Nós temos a família de Abimeleque, lembra quando nós vemos Abraão descendo para Gerar e ele vai lá, engana o Abimeleque e as suas esposas ficam estéreis, as mulheres, né, da sua casa ficam estéreis. Então o Senhor entra lá e entra com providência, tá? Então, o que nós vamos olhar? Nós vamos olhar e vamos entender que Sansão nasceu de uma família que deu estabilidade para ele crescer, se tornar o libertador, uma família sólida, firmada na fé, e ele cresceu ouvindo, obedecendo, aprendendo os mandamentos do Senhor. E isso é importante, irmãos, porque os seus pais fizeram a parte deles, tá? E nós temos vários exemplos da Bíblia de filhos que desobedeceram à ordem do Senhor, desobedeceram à ordem dos seus pais, certo? Nós temos, para mim, que é o caso mais terrível e emblemático, são os filhos de Eli. 2 Samuel, capítulo de número 12, capítulo 2, versículos 12 a 36, tá? Que para mim é a coisa mais aterrorizante da vida, é a questão dos filhos de Eli e o resultado da infidelidade deles, tá? De tal maneira que os filhos de Eli foram chamados filhos de Belial. Quem era Belial? Era um deus demônio que estava em Canaã, venerado em Canaã, certo? E a ideia de filho de Belial dentro da Bíblia é filho da inutilidade, filho inútil, aquele que não tem valor nenhum. Ou seja, os filhos de Eli eram tidos como pessoas inúteis, que não tinha valor nenhum para a sociedade da época, tá? E o nosso último ponto, certo? Terceiro ponto, é a fraqueza do caráter de Sansão, tá? Nós estamos numa geração que as pessoas valorizam muito mais o carisma do que o caráter. O que é essa história de carisma? Carisma é você falar bem, se apresenta bem, tem boa aparência, se veste bem, é comunicativo, é engraçado, tá. E o que é caráter? Caráter é a qualidade daquela pessoa que, mesmo quando não está sendo vista por ninguém, certo? Ela se mantém fiel ao seu princípio. O que é o caráter? O caráter é o conjunto de ensinamentos dos nossos pais, ensinamentos morais, ensinamentos religiosos, é o conjunto de ensinamentos dos nossos pais, junto com as nossas experiências e escolhas. Isso vai formar o nosso caráter, tá? O Senhor Jesus, quando ele nos salva, ele tira o pecado de nós. Ele tira o pecado das nossas vidas. Mas ele não mexe no nosso caráter. Ele vai preparar ferramentas que irão transformar o nosso caráter, certo? Isto é se transformar em um homem ou uma mulher de Deus. Então o Senhor molda os nossos caráteres. Sansão fazia grandes obras aos olhos do povo, fazia coisas espetaculares aos olhos do povo, mas o que acontece? Dentro do seu coração crescia luxúria, inveja, pecado, ira,
tudo isso se formava no coração de Sansão. Provérbios, capítulo 16, versículo 18, diz assim: a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. Ou seja, a queda de Sansão não foi um tombo que ele estava em pé hoje e caiu amanhã. Ele foi caindo, ele foi claramente tomando decisões que foram o afastando de Deus, certo? Que foram se afastando de Deus. E isto, irmãos, vai criando em nós uma soberba. O Sansão, ele estava acostumado com o sagrado, ele estava acostumado com a visitação de Deus, ele estava acostumado com o poder de Deus. Era um hábito para ele, era um hábito. Todas as vezes que ele precisava lutar, ele saía para a batalha, o Senhor o enchia do seu espírito e ele dava vitória. E assim foi por quase 20 anos. Tá? Mas o seu coração estava afastado de Deus, certo? Ele fazia a obra de Deus, mas não tinha comunhão com Deus. E Tiago, capítulo 4, versículo 6, nos dá uma declaração muito forte, porque diz assim: Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Tiago 4,6. Tá? A soberba do coração de Sansão fez com que ele fosse perdendo o quê? A sensibilidade espiritual. Tá? Ele fosse achando que essa vida espiritual é algo muito comum, muito normal, e não é. Irmãos, eu sou pastor de igreja há 22 anos, e um dos maiores temores que eu tenho é me acostumar com o ministério, certo? Me acostumar a pregar, me acostumar a ministrar ceia, certo? Me acostumar com os cultos, certo? Isso pode trazer, não só pode, traz consequências terríveis para todos, tá? Então nós precisamos o quê, irmãos? Olhar e para a queda de Sansão. No PDF, eu fiz um gráfico assim, certo? Que vai mostrar os 4 passos da queda de Sansão, certo? Lá é descritinho, você vai olhar, você vai entender, tá bom? Então, Sansão, ele cria que nada podia lhe afetar, nada poderia derrotá-lo. Por quê? Porque o Senhor estava com ele, isso era uma verdade, tá? Mas, uma vez eu estava ouvindo o pastor Augusto Nicodemos pregando, e a mensagem dele era o seguinte: se Deus for por nós, e a gente diz, quem será contra nós? Daí a pergunta dele: e quando Deus é contra nós? É isso que nós precisamos entender. O Senhor foi vendo o afastamento e a derrocada de Sansão gradativamente, dia após dia. E o Senhor foi se afastando. Da mesma forma que aconteceu com Israel. Lembra que nós estudamos sobre o livro do profeta Ezequiel? E nós vimos a glória do Senhor se afastando. Ele se levantou da arca, foi para a porta, foi para o átrio, foi para os muros da cidade até que ela saiu. E assim aconteceu com Sansão também. E muitas vezes pode estar acontecendo e pode acontecer conosco, se nós não vigiarmos, tá? Então, para nós encerrarmos, pais zelosos podem ter filhos rebeldes? Podem. Se o pai foi zeloso e ensinou a criança no caminho que deve andar, ele com certeza vai sentir a dor do afastamento do filho, mas ele não sentirá a dor da responsabilidade do filho estar fora da igreja. Tá? Agora, meu irmão, minha irmã, se você não deu valor aos teus filhos, não os ensinou na presença de Deus, certo? Ore ao Senhor, para que eles tenham misericórdia deles e de você, para que você possa ter ainda a oportunidade de abraçar os seus filhos e dizer a eles o quanto o Senhor pode fazer na vida deles, tá bom? Irmãos, Deus te abençoe, certo? Agradeço por estar conosco e nós já estamos aí nos preparando para a nossa próxima lição, né? Eu estou pegando aqui a lição de número 7, que nós vamos falar
o relacionamento entre nora e sogra, certo? Um texto muito bonito, automaticamente nós sabemos que está falando de Ruth e Noemi, tá bom? E eu te espero na nossa próxima lição. Deus te abençoe, em nome de Jesus.